Daqueles que ouçam as suas palavras e guarda. Muitas vezes nós não temos tempos e nem oportunidade para poder ouvir a palavra de Deus. Mas nesta noite você é um bem-aventurado, você é feliz, porque Deus ele nos trouxe aqui para falar contigo nesta noite. Estarei lendo aqui um versículo conhecido da palavra de Deus entre os evangélicos, que é o João 3,16. Quer ficar aí? Glória a Deus, que diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não creram no unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Todos sabem que Deus ele amou o mundo de tal maneira. João, quando ele descreve este versículo bíblico, ele descreve de uma tal maneira que ele não teve condição de explicar o amor de Deus para o mundo. Mas o mundo que João escreveu aqui não é essa terra, essas coisas não. São as pessoas, homens, mulheres, são os seres humanos. E João descreve que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não pôde nem explicar o amor de Deus. Todos sabem que quando Adão pecou, o homem se separou de Deus. O pecado entrou no mundo e hoje vemos todas as coisas que acontecem. Então, Deus ele resolve nos resgatar. Ele resolve resgatar o homem do pecado. Porque a Bíblia nos diz, lá em Romanos 23, que o salário do pecado é a morte. E todos aqueles que o pecam merecem a morte. Mas Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para nos poder nos resgatar, para nos poder voltar até Deus. Então João, o apóstolo João, conhecido o apóstolo do amor, ele descreve que Deus amou o mundo de tal maneira. E essa tal maneira, ele não apenas falou de boca. Deus ele não apenas diz, eu amo o homem e só. Não. Deus ele enviou o seu Filho. Ele nos provou enviando a Jesus Cristo, o seu único Filho, o unigênito. E enviando para quê? Para morrer por cada um de nós, para nos poder voltar até Deus. E ele disse que todos aqueles que nele crê, no Filho de Deus, em Jesus, teria a vida eterna. Todos aqueles que acreditassem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, teria a vida eterna. Ô, glória, era abaixura e canta, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Muitas vezes, eu sei que às vezes várias pessoas conhecem esse versículo pelos evangélicos, já ouviu. Todos sabem que Deus ama as pessoas, ama o ser humano, ama o pecador. Todos se perguntaram se Deus me ama, vocês sabem que Deus o ama. Deus, ele te ama tanto. Mas a Bíblia vai nos dizer que o amor dele foi tão profundo que ele resolveu enviar o seu Filho Jesus Cristo para poder dar a vida por nós, para poder pagar um alto preço que nenhum homem poderia pagar, para poder resgatar o homem, trazer o homem de volta até Deus, por causa do pecado. O pecado que distancia o homem, o pecado que leva o homem para longe de Deus. Mas Deus, ele te amou. Deus, ele amou o homem profundamente. E esse amor não foi só de palavra, porque ele enviou a Jesus Cristo, ele enviou o seu unigênito, ele esteve nessa terra. O Criador esteve na terra.
o Criador de todas as coisas, o Criador do homem, esteve na terra, andou nessa terra, esteve com a criatura, o Criador que criou o homem do pó da terra, esteve junto com os homens, mas a Bíblia vai dizer que os homens não o conheceram, não conheceram a Ele. Louvado seja Deus, glória a Deus. Quando Adão ele pecou, Deus ele fez uma promessa. Deus ele fez uma promessa, ele falou que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Lá em 3,15. E quando chegou no tempo, quando Jesus veio através de Maria, escolhida por Deus, uma virgem, aonde vai ali o anjo Gabriel e revela a Maria que ela foi escolhida por Deus, agraciada, e através dela nasceria um filho produzido pelo fruto do Espírito Santo, e esse filho salvaria o mundo, os homens do pecado, e esse filho era Jesus Cristo. Ele já existia. A Bíblia já vai nos dizer, lá no 1 João, que ele era o Verbo, ele era a palavra de Deus. Desde o princípio, desde a criação, Jesus, ele já existia. Ele já existia. Ele estava com o Pai, e o Pai nele. Fez todas as coisas. Tudo foi feito através de Jesus Cristo. Quando Deus fez o mundo, quando Deus fez as terras e o céu, Jesus fazia. Haja luz. E quando ele falou, haja luz, Jesus ia. E essa luz não era a luz do sol e nem a luz da lua. A primeira luz que brilhou primeiramente foi Jesus Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que as terras estavam sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face da terra. Então disse Deus, haja luz. E Jesus brilhou no meio das trevas. Louvado seja Deus. E Jesus ali também fez o homem, junto com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. Ponhou no jardim. Mas pela desobediência de Adão, o pecado entrou. Expulsou Adão dali do jardim do Éden. Expulsou Adão da presença de Deus. Mas Deus, ele te amou. Deus, ele te amou tanto, porque ele enviou a teu filho, a Jesus Cristo. Enviou a Jesus Cristo para essa terra. Mas para quê? Apenas para morrer por nós, pagar os nossos pecados e pronto. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, quem todo aquele que nele crê, louvado seja Deus, não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Quem todos aqueles que acreditar que Jesus é o Filho de Deus, quem todos aqueles que acreditar que Jesus é o único Salvador, não venha morrer, não venha perecer. Mas espera aí, todos morrem, os crentes também morrem, morremos. Mas quero te dizer uma coisa, quando a morte ela não mais tem controle sobre nós, quando a Bíblia diz que nós teremos a vida eterna, Jesus ele vai dizer para Marta, creia, ainda que esteja morto, crendo em mim, viverá. Quando ele disse para Lázaro, Lázaro tinha morrido, Lázaro já estava enterrado 4 dias. Jesus foi para lá, Jesus foi ressuscitar Lázaro, 4 dias. Lázaro já estava morto, Lázaro já estava ali no Hades, ali no abismo, não podia voltar. Mas o dono da vida estava lá. O dono da vida, o Criador, foi lá. E quando ele chegou, Maria logo foi. Marta logo foi até Jesus e disse, se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Creia lá. Mas Jesus estava ali
para que as pessoas pudessem crer, tirar a incredulidade do coração, fazer que Marta cresce na ressurreição. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Então, mesmo que nós, crente, cristão, mesmo que nós, crente em Jesus Cristo, se viemos morrer, mesmo assim, nós viveremos eternamente. Porque a Bíblia nos fala, Jesus Cristo, ele nos afirma isso. E ele diz: todo aquele que nele crê, não venha morrer, não venha perecer, mas venha ter vida eterna. Eterna, vida eterna é para todos sempre. Todos sempre, não venha morrer. Não venha morrer. E Jesus vai dizer: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo para ele, por ele. E esse mundo são as pessoas. Estávamos condenados, não tinha salvação, não tínhamos direito. Não tínhamos direito de chegar até Deus. Não poderíamos. Nenhum sacrifício maior que o homem poderia fazer, ele chegaria. Então Deus resolveu enviar. Jesus resolveu pagar esse preço alto, enviando Ele mesmo, o Criador de todas as coisas. De todas as coisas. Jesus, aqueles que dava visão aos cegos. Jesus, aquele que purificava os leprosos. Jesus, aqueles que davam fala aos mudos, fazia o surdo ouvir, ressuscitava os mortos. Jesus, aquele que dizia para uma mulher adulta: perdoados estão os teus pecados, vai, não peque mais. O Criador, o Rei da Glória, aleluia, esteve neste mundo, mas não se usurpou a ser como Ele é, Deus. Veio como um servo, sofreu, sentiu fome, sentiu dor, sentiu sede, passou por luta. Do mesmo jeito que nós passamos, Jesus também passou. Do mesmo jeito que sentimos frio, calafrio, Jesus também passou. Por quê? Ele tinha duas identidades, 100% homem, ele era homem aqui na terra, e 100% também Deus. Louvado seja Deus, oh glória, louvado seja o nome santo do nosso Senhor. Mas aqui nesta tarde, nesse final de tarde, eu quero te dizer, Deus, ele não só te amou por boca, por palavra. Deus, ele não só disse para a humanidade: eu amo o ser humano. Não, Ele nos provou enviando a Jesus Cristo, seu Filho. E como está escrito, mesmo ainda nós sermos inimigos dele, mesmo ainda nós transgredindo as suas leis, no pecado, Jesus resolveu nos amar. Agora eu quero que você entenda. Não merecíamos e não merecemos, ninguém merece. A Bíblia diz que Deus, ele não poupou nem os anjos do céu, nem os anjos que estavam ali com ele, adoravam ele ali. Lúcifer estava diante de Deus, no trono de Deus, querubim da guarda, anjo de luz, estava ali, servia a Deus, mas se rebeliou contra Deus. A Bíblia diz que Deus achou maldade em Lúcifer. E quando Deus viu isso, Deus jogou ele por terra, ele e a quarta parte dos anjos do céu. Anjos, querubins criados por Deus. Mas o homem, ele foi diferente. Mesmo quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, fugiu, expulsou ele da sua presença, não pôde mais voltar. Deus resolveu nos resgatar através de Jesus. Deus resolveu
dar oportunidade de nós voltar para Ele através do sacrifício de Jesus. Muitas vezes nós, ser humano, as pessoas, eles insistem em sacrificar, insistem em fazer as suas vontades, os seus querer. Muitas vezes o ser humano acha apenas, não, eu sou bom, eu faço isso, eu ajudo isso, eu contribuo, eu dou esmola, eu ajudo tal coisas, eu sou uma pessoa boa. Entenda, isso é bom. Toda pessoa tinha que ser assim, todas. Mas entenda, isso só não te justifica diante de Deus. A Bíblia vai dizer que nós, o ser humano, ninguém é salvo pelas obras. Mesmo a pessoa sendo boa o que for, fazendo as coisas boas, mesmo assim, nós não somos merecedores. Se nós não tivermos ligado em Cristo, se nós não tivermos Cristo Jesus, nós não chegaremos até Deus. E quando ele fala no verso 17, que ele enviou Jesus não para julgar ninguém, nenhum homem. Deus, ele não enviou a Jesus para nos julgar, para nos condenar. Ele não enviou para nos salvar, para nos podermos voltar diante de Deus. E a Bíblia, só que no 18, ele vai deixar uma coisa bem clara. No capítulo 18, no verso 18, ele vai deixar uma coisa bem clara para todos os seres humanos, todas as pessoas. Entenda, você não é obrigado a aceitar a Jesus Cristo. Você não é obrigado a aceitar o Filho de Deus, porque você tem um livre-arbítrio. Deus deu para cada pessoa, cada um deu um livre-arbítrio, ele tem opção de escolha. E Deus, ele respeita a sua opinião, mesmo sendo contrária da vontade dele, mesmo sendo da contrária vontade de Deus, ele te respeita. Ele te respeita. Se você querer aceitar Jesus, é o que ele mais quer. Mas se você não querer, amém. Amém. No verso 18 ele vai dizer: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. João escreve: quem acreditar, quem crê em Jesus Cristo, não é julgado. Jesus vai dizer, certa vez na sua palavra, aquele que crê na sua palavra, acreditar que ele é o Filho de Deus, terás a vida eterna, não entrará mais no juízo, passará da morte para a vida. Jesus, certa vez ele vai dizer, o caminho que o homem precisa prosseguir, caminhar, é ele. A verdade que o homem precisa acreditar é Ele. E a vida que o homem precisa viver é Ele. Ele deixou claro na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai chegar diante do Pai, diante de Deus, se não passar, se não for por diante de Jesus. Você pode ter vários ídolos, várias formas, vários jeitos de você achar que você é salvo. Mas se você não tiver o Cristo Jesus, o Cristo da Bíblia, o Cristo Jesus Cristo, você não chegará até Deus. Você não chegará até Ele. Pelas tuas obras, você não adianta. Não adianta você dizer: eu sou uma boa pessoa, e não tiver o Filho de Deus. João vai descrever: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas quem não tem a vida eterna. Não tem. E João escreve: quem nele crê não é julgado. Quem acreditar em Jesus Cristo não é julgado. Julgado de quê? De quê que o homem seria julgado? Eu comecei falando Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O pecado nos traz separação de Deus.
Os pecados trazem separação longe de Deus. E todos aqueles que pecam merecem a morte. Merece a morte. O homem, Adão, ele não ia morrer se ele não tivesse pecado, viveria eternamente. Mas pela desobediência veio a morte. E todos estão sujeitos a morrer. Mas só que não é uma morte só física. É uma morte eternamente. É uma morte onde não tem mais volta. É uma morte onde o homem já não pode mais voltar, reconciliar. Se o homem vier morrer em seus pecados, se o homem vier morrer sem confessar a Jesus Cristo, ele está sujeito a uma morte eterna. E essa morte vai trazer causas, dores terríveis. Jesus Cristo esteve aqui na terra. Jesus Cristo, quando ele esteve, ele pregou também a palavra de Deus. Ele também pregou a palavra do Pai. Ele também pregou o Evangelho. Quando ele começou, ele disse: arrependei-vos e creia no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus, o reino do céu. E sabe, muitas vezes nós queremos ouvir apenas palavras de amor, palavras que mexem, talvez. Um Deus, eu te amo. Deus te ama. Mas esse mesmo Deus te ama. Jesus Cristo foi o próprio amor. Ele mesmo, ele pregou mais sobre o inferno do que do céu. Jesus Cristo, o Filho de Deus, esteve aqui, ele falou mais do inferno do que do céu. Ele diz: se teu olho se faz tropeçar, é melhor que você arranque. Ele chega na vida eterna com um só, do que com os dois, e parar no fogo eterno. Se seus pés, se suas mãos se faz a tropeçar, arranque. Porque é melhor que você chegue coxo, com uma só mão, com um só pé, no céu, do que e parar com as duas no inferno. Sabe o que ele quer dizer? Se tudo isso que nos faz pecar, seria possível que nós arrancasse. Se meu olho faz olhar coisa que não deve, Jesus queria, é melhor que você arrancasse esse olho, onde tu olha coisa que não deve. Se tua mão faz pegar coisas, faz praticar coisas que não convém, é melhor que você arrancasse. Jesus disse que lá no inferno são coisas terríveis. E ele diz claramente que muitas pessoas vão para lá. São muitas pessoas, o próprio Filho de Deus, ele diz que muitas, bastante, vão para lá. E ele disse: fugi, não entre. Ele dá um conselho para toda a raça humana, para todos nós: entrai pela porta estreita, é apertado o caminho, mas levará você a vida eterna. Ele diz na sua palavra: eu sou a porta. Aquele que entra sairá e achará pastagem. Jesus é o escape para o homem. O próprio Filho de Deus, o próprio amor, pregou mais sobre o inferno do que do céu. E ele não quer que ninguém vá para lá. A Bíblia diz que Deus, ele não se alegra com a morte de ninguém. Ele não se alegra com a morte de ninguém, do ímpio, do pecador, daqueles que não conhecem. Deus, ele não se alegra quando uma pessoa morra, venha descer à sepultura e não o confessar. Mas Jesus Cristo, ele vai dizer algo maravilhoso. Jesus Cristo, ele vai dizer na sua palavra: diante de Deus, quando o pecador se arrepende, os anjos se alegram. Quando uma pessoa resolve mudar de vida, os anjos fazem festa. Outrora, eu andava nos bares da cidade. Outrora eu andava fazendo as coisas do meu jeito, fazendo as vontades minhas. Louvado seja Deus.
Mas eu dei crédito à palavra de Deus. Eu dei crédito à palavra do Senhor. A graça de Deus, ela me alcançou e ela quer te alcançar nessa tarde, nesse final de tarde. Nesse final de tarde. Basta você crer. Basta você acreditar. Basta você abrir o seu coração para a palavra de Deus e deixar Jesus Cristo entrar na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. E João vai dizer: quem nele crer não é julgado. Quem nele crer, quem crê em Jesus Cristo não é condenado. Quem crer no Filho de Deus não entrará mais em juízo, mas terá a vida eterna. Só que João, ele vai dizer, logo após, nesse mesmo versículo: mas quem não crê, quem não acreditar, já está julgado. Já está. E a Bíblia vai dizer: porquanto não creram no unigênito, no Filho de Deus. Não é da vontade de Deus a condenar ninguém, porque Ele não veio para condenar, não veio para julgar. Ele mesmo disse na sua palavra: Ele veio para te salvar. Para te salvar. Mas entenda, você tem duas escolhas: crer, acreditar ou não acreditar. Aí talvez você disse: mas eu creio. Quem é que não acredita em Jesus? Quem é que não acredita em Jesus Cristo? Se você for falar, todos acreditam. Não, eu creio, eu acredito. Certa vez Jesus, ele estava pregando, e a Bíblia vai dizer que muitos judeus naquela hora acreditaram, creram, acreditaram em Jesus Cristo. E ele respondeu assim para eles. Ele respondeu: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Conhecereis a verdade, e ela vai vos libertar. Ele disse nessa mesma passagem: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Outrora eu vivia na cachaçada, vivia na farra, fazendo as coisas da minha vontade. Eu era escravo do pecado, escravo das bebidas, escravo da farra. Achava que era livre, mas não era livre, era escravo. Se você não consegue sair do álcool, se você não consegue sair das drogas, se você não consegue sair das coisas que te afastam de Deus, essas coisas são seu Senhor. Você vira escravo disso. Se você não consegue sair das práticas da imoralidade sexual, se você não consegue deixar de trair a sua mulher, você é escravo disso. Você é escravo disso. E Jesus disse: mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para isso, para nos livrar, para nos libertar. E é só Ele que pode libertar o homem. Só Jesus Cristo. Só o Filho de Deus. Só o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E ele diz: quem nele crer não é julgado, mas quem não crer já está julgado. E ele vai dar um exemplo nos versos 19, que o julgamento é este: para aqueles que não creram, para aqueles que não decretam, aqueles que não acreditam, aqueles que não conseguiram se livrar do pecado, aqueles que não conseguiram se firmar na rocha eterna. Ele vai dizer: o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas.
Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo veio para nos dar vida eterna. Jesus Cristo veio para nos trazer de volta até Deus. Jesus Cristo nos veio para nos trazer ter paz com Deus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as suas próprias vontades, a concupiscência deste mundo, da carne. Ele diz: entrai na porta estreita, mas existe outra porta, outro caminho, que é largo, é espaçoso. É o caminho do mundo, é o caminho das coisas que o homem gosta de fazer. Só que ele diz que este caminho leva as pessoas para a ruína, leva as pessoas para a condenação. E são muitos que vão para lá. Mas ele veio para te dar vida. Ele veio para te trazer de volta até Deus. Louvado seja Deus. E a escolha é de cada um de nós. Eu resolvi me entregar, aceitar este Jesus Cristo. Eu resolvi entregar minha vida para Ele. E como é que nós aceitamos Ele? E como é que nós aceitamos o Filho de Deus? Primeiramente, a gente devemos confessar os nossos pecados. Primeiramente, a gente devemos nos arrepender e deixar que eles venham nos mudar, nos transformar. Mas nós temos que dar essa condição de deixar a Deus tentar nos mudar através de Jesus Cristo. Ele diz: quem nele crê, quem acreditar. Louvado seja Deus. Romanos 10 vai dizer assim: 10:9 vai dizer: se com a boca confessares Jesus Cristo o Senhor, e no teu coração crer que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido. Então Jesus, ele vai nos dizer que se nós confessarmos a Jesus Cristo, se nós crer que Ele ressuscitou, se nós crer que Ele pode nos salvar, nós seremos salvos. Se nós acreditar na palavra, na sua palavra, se nós temos crédito na sua palavra, nós seremos salvos. E outra, nós não seremos confundidos. Todos aqueles que acreditam, todos aqueles que creem no Filho de Deus, eles nunca são confundidos. Eles nunca são confundidos. E ele vai dizer nos versos 13: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. Só que o verso 14 vai dizer: como porém invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: conformosos são os pés do que anuncias coisas boas. Nesse final de tarde eu vim te anunciar a salvação do Filho de Deus. Nesse final de tarde eu vim te alertar que tu ainda tem jeito, tem solução para a tua vida. Nesse final de tarde eu vim te anunciar a salvação de Jesus Cristo. Eu vim te anunciar que tem jeito para a tua vida. Tem alguém que te importa com você. Alguém que quer mudar o seu jeito de ser. Mudou a minha vida, mudou a vida dos irmãos que estáis aqui. Mas a escolha é sua. Crê ou não crê? Se você crê, é como está escrito: você não é julgado. Mas quem não crê já está julgado. Nesse final de tarde, Deus, ele vem e encontra o teu coração e diz: eu quero. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei nele e cearei com ele. Se nessa tarde, se você que ouviu a palavra de Deus, se você sentir de entregar a sua vida, de confessar a Jesus Cristo como o seu Senhor, venha fazer
um concerto com Ele. O que mais Deus quer é que você venha aceitar o seu filho. Ah, mas eu já tenho Ele. Ah, mas eu já tenho Jesus Cristo. Eu já amo, eu já tenho Jesus Cristo. Certo? Amém. A Bíblia vai dizer, Jesus mesmo diz, aquele que me ama, guarde as minhas palavras e as pratica. Guarde. E eu repito mais uma vez a mesma resposta que Jesus falou para os judeus. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Nesta noite, nessa tarde, já anoitecendo, você conheceu um pouco da verdade do Filho de Deus. Um pouco da verdade que Deus tem para você. Então você venha fazer a sua escolha. Você venha fazer a sua escolha. Eu quero agradecer por a oportunidade que Deus tem nos dado. Estarei passando para o nosso pastor, irmão Elias. E agradeço a todos em nome de Jesus.